A depressão será um dos temas do Dia Mundial da Saúde na próxima sexta-feira. No Brasil, mais de 11 milhões de pessoas sofrem com esse transtorno. E a gente conversa sobre isso com a psiquiatra Renata Vargens. Doutora Renata, boa tarde. Muitíssimo obrigada por ter vindo aqui ao Repórter Rio. Bom, é uma das principais doenças que atinge pessoas no mundo inteiro. Quais são as causas da depressão? Bom, a depressão pode ter várias causas e pode mesmo aparecer sem ter uma causa específica. Muitas vezes as pessoas acham que não tem depressão porque não conseguem encontrar um motivo socialmente aceito para ter depressão. E não recorrem a um profissional sem entender que aquilo ali se trata de um quadro de depressão. E muitas pessoas também têm um certo preconceito, acham que é frescura, porque as pessoas que estão no entorno da pessoa que se sente deprimida, também existe isso muito ainda? Isso, ainda existe muito de confundir a depressão com falta de vontade, falta de ter o que fazer. Ele está parado em casa sem fazer nada porque é malandro, porque é um folgado. E muitas vezes está passando por um quadro depressivo que merece uma atenção especializada, um tratamento especializado para aquele quadro. Agora, existem realmente pessoas que às vezes talvez não queiram trabalhar, não queiram sair de casa. Como perceber, como diagnosticar essa diferença? Como diagnosticar um caso de depressão? A depressão ela vai além do que só a falta de vontade, né? Na verdade, é um estado de ânimo onde a pessoa se sente prostrada na maior parte do tempo, sem interesse por atividade, sem interesse por quaisquer atividades, muitas vezes até atividades de lazer, e atividades que antes eram interessantes. A pessoa vai deixando de lado, uma fatigabilidade, então qualquer esforço pequeno fica muito cansada, é uma perda de concentração, perda de interesse, muitas vezes até na atividade sexual, uma redução da libido, muito frequente, alterações do sono, alterações do apetite, também acontecem nos quadros de depressão, ou seja, é um quadro que afeta várias áreas da vida da pessoa. E tem a ver com a idade também? Pessoas mais velhas têm mais tendência a terem a depressão? A depressão ela pode atingir qualquer faixa etária. Inclusive crianças e adolescentes? Inclusive crianças, adolescentes e idosos, né? Mas ela é mais frequente em mulheres na idade adulta, né? É onde a gente encontra a maior prevalência de depressão. E por que esse número tão grande, hein, doutora Renata? No mundo são 322 milhões de pessoas com a depressão. E aqui no Brasil, nas Américas, é o país, está em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, mesmo assim por uma diferença mínima, né? Eu acho que as pessoas estão diminuindo um pouco o preconceito e se sentindo mais à vontade de procurar tratamentos para a saúde mental. E quadros que talvez antes não fossem diagnosticados estão sendo diagnosticados com mais facilidade. Ou seja, esse número aqui no Brasil pode ser maior ainda? Pode porque muitos casos não são ainda diagnosticados. Sim, eu acredito que ainda tenha uma possibilidade aí bem grande de muitos outros casos que estão sendo subdiagnosticados, não identificados adequadamente. E o tratamento da doença, como é que é feito? Olha, o tratamento depende de uma boa avaliação primeira do diagnóstico por um profissional. Geralmente o psiquiatra é o profissional que diagnostica. Geralmente é o profissional que diagnostica, é o psiquiatra. Primeiro precisa passar por um bom diagnóstico, até porque esses sintomas de depressão podem ser confundidos com outras causas de saúde, como alterações da tireoide e outros quadros clínicos gerais. E até mesmo identificar a depressão dentro da psiquiatria. É um quadro depressivo ou está dentro de um transtorno bipolar ou outras coisas. Ansiedade? Pode vir tudo junto também? A ansiedade pode vir junto também. São coisas diferentes. Ou a ansiedade causa depressão e o transtorno bipolar também causa a depressão? O transtorno bipolar, ele oscila entre um quadro de mania e o de depressão. Então, eventualmente, a pessoa está apresentando um quadro de depressão, mas o diagnóstico não é só depressão, e sim um transtorno bipolar. E também existe muita associação entre a depressão e os quadros ansiosos, né? Sim. O tratamento, como você tinha me perguntado, ele vai depender do quadro e da gravidade. Geralmente são antidepressivos ou um tratamento alternativo mais leve também resolve? Depende da gravidade. Se a gente estiver só num quadro mais leve, muitas vezes a psicoterapia somente está indicada para o tratamento desses quadros. Quadros mais graves geralmente exigem intervenção medicamentosa.
E a rede pública de saúde está preparada para atender esses pacientes? Eu acredito que sim. Existe muito atendimento de serviço de saúde da família, com profissionais capacitados para identificar e para encaminhar adequadamente esses pacientes, principalmente nos casos mais leves, que são ainda uma boa parte deles. Renata, e você tem atendido muitas pessoas com depressão? As pessoas estão procurando ajuda? Sim, eu acho que as pessoas têm procurado mais ajuda de uma maneira mais precoce, o que facilita muito o tratamento e a qualidade de vida das pessoas. E como diz agora no Dia Mundial da Saúde, né, é conversar, let's talk, vamos conversar, né? Vamos importante conversar. falar, é importante se expor, colocar e pedir ajuda. Com certeza, essa é a melhor forma Doutora Renata Vargas, muitíssimo obrigada e um ótimo trabalho aí para vocês. Muito obrigada.